O que você decidir. Vamos substituir decretar por decidir. O que você decidir será feito. Você está me dizendo que eu posso decidir e é obrigado a acontecer? Absolutamente sim. É isso que ele está falando para você. É aí onde temos ficado de lado. Nós ouvimos muitas promessas. Ah, Deus vai fazer acontecer um dia. Não, não, não. Um dia não. Tem que ser agora. De repente, imediatamente, como cristãos, algo precisa acontecer agora. Quando você fala, tem que acontecer agora. Eu estou com expectativa de acontecer agora essa noite aqui, porque Deus é um Deus de agora. Nós temos colocado as promessas de Deus num consórcio. Você não tem que colocar num consórcio, você pode ter agora. No nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Vamos voltar para o livro de Jó, porque nós estamos numa veia muito específica aqui. Tem uma mudança acontecendo. E essa noite nós vamos lidar com decretar, é concordar com o que Deus já decidiu. Deus nunca decide algo que Ele não possa prover. Anote isso aí. Ele já decidiu, significa então que já está providenciado para nós. Mas é preciso haver um transporte. Por uma palavra, F é acento no E. É preciso haver, já foi providenciado, mas é preciso haver um transporte para passar, porque existe um tráfego que é preciso passar por ele, onde o inimigo quer fazer Deus de mentiroso na sua vida. Então, você precisa se treinar espiritualmente e pelo espírito da fé para você conseguir receber as coisas que você não consegue entender completamente. Mas você confia em Deus. Diga, eu confio nele. Veja, você precisará aprender a confiar nele, porque na substância divina você nem sempre entenderá. Veja, porque ele opera em esferas que o inimigo não consegue entender. Então, portanto, pela fé, tudo que ele fala para você, você tem que aceitar e agir em cima. Ok? Jó. Agora, nessa lição que nós vamos ler, eu preciso ler 22, né? Jó capítulo 22. E Jó é acusado de muitas coisas. Jó não fez aquelas coisas que ele estava sendo acusado, mas a igreja está fazendo hoje. Você não está chocado? A igreja está fazendo isso hoje porque a igreja ficou de escanteio com muitas atividades e tradições e tantas superestrelas que o Espírito Santo não consegue mover da forma que ele quer mover. E ele está trazendo o livro de Atos de volta para o corpo dele. E nós precisaremos estar ali. Eu disse, nós temos que estar ali no livro de Atos. Então, Jó 22, 21, o Espírito Santo continua me mostrando isso. Essa ordem expressa está sobre a igreja hoje. Tem muitas pessoas que ficam na frente, nós não conseguimos ver Deus. Nós criamos tantas superestrelas. Pastores se tornando superestrelas. Eles não são superestrelas. Deus pode usá-los. Eu gosto do meu pai espiritual. Ele sempre saía da frente e deixava Deus usá-lo. Ministério poderoso. Mas ele sempre saía da frente e deixava Deus usar ele. Ele sempre fraquejava no espírito para você saber que não era ele. Mas ele tinha dignidade ainda assim. Então, decretar, o decreto divino é uma concordância. Você concorda com algo que Deus já criou e já providenciou para você. Mas ele não consegue fazer chegar até você a não ser que você passe por cima de Satanás ao se conectar com ele. E aí você não pode mais ser impedido. Então, agora isso vai parecer você ter tentado fazer as coisas acontecer com os versículos.
Mas os versículos estão tentando fazer acontecer com você. Não, deixa eu falar isso novamente. Nós temos tentado fazer as coisas acontecer com os versículos, mas os versículos estão tentando fazer as coisas acontecerem com você. Então, se nós não estivermos conectados com os versículos, podemos usar quantos versículos nós quisermos. E Satanás ficar sentado lá rindo. Mas se você for conectado da forma correta, se você amadurecer o suficiente para entender que você não tem como, você não pode ser impedido mais por causa da sua conexão. Ok? Então, isso já 45 dos seus versículos já se foram agora. Você tem que voltar para eles agora e deixar eles falarem com você. Você entende o que eu estou falando? A fé precisa ter credenciais. A fé não consegue operar sem a palavra. A fé não pode operar sem a graça. A fé não pode operar só com os versículos. Os versículos estão lá, mas se você só está citando os versículos e você não deixa eles falarem com você, você não vai ser poderoso. Então aqui tem essa ordem expressa no versículo 21. Isso é onde temos que fazer, o que temos que fazer para chegar lá. Achegue-se agora a Ele. Está falando sobre você ficando amadurecido com Deus. E aí você vai estar em paz. Ele diga, porque através disso, para que o bem venha sobre você. O que eu estou dizendo é, todos esses versículos têm que vir antes do versículo 28. Ele fala sobre oração, ele fala sobre você pagar os seus votos. Todos esses versículos estão vindo, chegando no versículo 28. Quando chega no versículo 28, ele fala, mas você não consegue chegar no versículo 28 a não ser que você esteja maduro o suficiente. Agora, no versículo 28, ele fala, e você também decretará algo. O quê? E essa coisa será estabelecida, uma outra palavra forte, estabelecido a você. E a luz brilhará sobre seus caminhos. Então, mergulhe nesse versículo agora. Eu não quero que você... A Bíblia não pode ser geometria para você. Não pode. Os mistérios da Bíblia estão escondidos do inimigo, não estão escondidos de você. Mas você precisa saber lidar com o inimigo. Você me entende? Então, nós vamos entrar nisso agora. Decretar é concordar com o que Deus já decidiu. Eu vou dizer com mais clareza. De 2 Pedro, capítulo 1. Decretar é a sua natureza divina sendo liberada em cima das promessas de Deus. Decretar é a minha natureza divina sendo liberada em cima das promessas de Deus. Eu tenho que falar isso 16 vezes. Você vê, decretar, você está numa esfera espiritual onde a sua voz entra em harmonia com a voz de Deus. E a situação e os ataques, as forças satânicas que estão contra você não estão somente ouvindo a sua voz. Eles estão ouvindo a fé, a graça, a sabedoria e o entendimento misturados na sua voz com Deus. Deus falou e aconteceu. Então, é isso que decretar é. Decretar, eu não sei quantos de vocês não estavam aqui na quarta-feira passada. Vocês não estavam aqui, ok? Deixa eu vir para o versículo 28 na versão da NVI. Olha o que ele fala. O que você decidir... Agora vamos substituir, decretar por decidir. O que você decidir será feito. O quê? Você está dizendo que eu posso decidir e a coisa é obrigada a acontecer? Absolutamente sim, é o que ele está falando para você. É aí que temos ficado de lado. Nós sabemos algumas coisas sobre Deus, nós sabemos as promessas, mas o apostólico e profético,
o homem aleijado lá no capítulo 3 de Atos, ou no capítulo 2, não lembro, eles estavam com expectativa de receber algo, os homens tinham algo para dar a ele. Eles falaram, levanta. Eles estavam falando em poder. Veja, nós ouvimos muitas promessas. Um dia vai acontecer, um dia vai acontecer. Não, um dia não, tem que acontecer agora. De repente, imediatamente, como cristãos, algo tem que acontecer agora. Quando você fala, tem que acontecer agora. Eu tô com expectativa de acontecer agora, que essa noite. Acontecer agora, porque Deus é um Deus de agora. Nós colocamos as promessas de Deus no consórcio. Deus não é o Walmart. Você não precisa colocar as promessas dele no consórcio. Você pode ter agora. Você está ouvindo? Então ele diz, o que você decidir será feito e a luz brilhará sobre seus caminhos. Veja agora, quando se trata de decretar, é concordar com o que Deus decidiu, você entende isso, entendeu? O assunto decretar, em outras palavras, já está decidido, já foi providenciado. Mas, eu penso que é Hebreus 11:6. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Olha o que ele fala. Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe. E ele não é um galardoador daqueles que estão buscando coisas. Então a igreja está numa posição de ficar buscando coisas. Tudo que a igreja tem que fazer é buscar Deus e as coisas vão vir. Agora, eu já disse, eu estou falando sobre a minha vida. Nos últimos 50 anos, eu fico tão ocupado buscando Deus, quando eu vejo todas as coisas que eu quero, eu já tenho. Vocês estão ouvindo? Eu vou falar algo aqui. Nós temos orado muito e não temos recebido o suficiente. Nós temos estudado muito e não temos recebido o suficiente. Então você pega Hebreus 11:6 e medita ali. Ele é um galardoador daqueles que buscam a Ele. Não que buscam o carro, não que buscam a casa, não que buscam dinheiro, não que buscam o vestido ou o sapato. Ele. Depois você pode ter o sapato que você quiser, você pode ter a loja inteira se você quiser. Você entende o que eu estou falando? Ok, agora vamos vir aqui. Decretar é concordar com o que Deus já decidiu. Ouça essa primeira coisa aqui. Tudo que você sempre quis está bem aqui nessa revelação. Decretar é concordar com o que Deus já decidiu. Todas as coisas que você já quis na vida. Essa noite, Deus está te dizendo, todas as coisas que você já quis. O Espírito Santo está dizendo, está bem aqui nessa revelação de decretar. Deixa eu falar novamente. Porque isso significa que você está sendo liberado essa noite. Isso significa que todas as coisas que você deseja estão a ponto de vir a acontecer. Todas as coisas que você já quis está bem aqui nessa revelação. Que você tem o poder de decreto. Cada promessa na Bíblia já está decidida, se você souber como ativá-la. Todas as promessas de Deus são o quê? Sim e que mais? Amém. Então, o que tem nos impedido? Nós amamos a Deus, estamos vivendo vidas limpas. O que tem nos impedido de estarmos nos lugares onde precisamos estar? Para que nós possamos chegar aqui e louvar a Ele como se estivéssemos fora de si. Agora, com o que eu acabei de falar, eu vou falar uma outra coisa, mas você precisa saber como vir e estar em concordância com Deus. Preste atenção agora. Todas as coisas que você já quis está bem aqui nessa revelação, que é o assunto dessa noite. Mas você precisa saber como chegar e permanecer em acordo com Deus, em concordância com Deus. Tá lá, eu quero que você olhe esse assunto, tá lá, tudo que eu vou falar agora tá pressionando nesse assunto que a gente está falando aqui, no título. Tá no telão o título para vocês verem. Ouça. A sabedoria de Deus está sentada
a mesa do seu coração agora. Lembra que ele fala que ele prepara uma mesa para nós diante dos nossos inimigos? Tem coisas nessa mesa. Esse assunto está sobre essa mesa. Decretar é concordar com o que Deus já decidiu. Decretar significa que já está feito, significa decidir. Você está dizendo e você sabe que é obrigado a acontecer. Algo chamado garantia divina. Sim, diga garantia divina. Diga novamente, garantia divina. Diga de novo, garantia divina. Eu quero que você lembre disso. Você sempre, quando você se rende a Deus, jovem, você sempre tem garantia divina. E ele diz, a sabedoria está assentada à mesa do meu coração agora, o quê? Ao decidir o que Jesus pagou na cruz, já é seu agora. Você tem religião, você tem tradição, você tem igrejas que não estão andando nos 5 dons ministeriais. Ninguém quer submeter a ninguém. E você não consegue chegar lá. Você presta atenção no rebanho que você está supervisionando. Isso é poderoso. Você tem que levar as pessoas para a palavra de Deus. Falar para eles que eles conseguem. Não continue impondo as mãos sobre as pessoas. Você continua mantendo as pessoas bebês. Eles são supostos a estarem indo lá e impondo as mãos sobre outras pessoas. É como se Deus não pudesse ouvir você. É como se você não tivesse poder, que o poder estivesse só no púlpito. Agora, quando você começar a decretar em concordância com o que Deus já decidiu, é porque Deus, Ele será glorificado o tempo todo na sua vida. E você será um vaso que poderá ser usado para fazer a vontade dele acontecer aqui na terra. Você será um vaso, veja, nós ficamos muito ocupados para fazer a vontade de Deus. Nós ficamos muito ocupados tentando sobreviver. Ou tentando subir de um nível só. É hora de você voar, bebê. É hora de todas as bênçãos de Deus tomarem conta das nossas vidas. E o meu cálice transborda. Fala, meu cálice transborda. É hora do seu cálice transbordar. Essa é a transição. Essa é a transição que nós estamos. Não sente aqui achando que eu tô só aqui falando uma palavrinha, uma liçãozinha bonitinha, não. Não, existe uma transição acontecendo. Você será mais energético no espírito. É hora, diga comigo, é hora de eu ser mais energético no espírito. Você está ouvindo? Vamos ver isso aqui, esse primeiro ponto aqui. Sabedoria abundante está fluindo na sua vida agora. Patrulhando a esfera do Espírito para mais sabedoria. Abra em Tiago 1,5. Nós precisamos de mais sabedoria. Veja, nós precisamos de sabedoria divina. Nós precisamos de iluminação divina. E depois aí ficamos empolgados. Porque a empolgação não é divina. Você pode ficar empolgado num jogo de basquete. A empolgação em si não é divina. Mas você não pode receber iluminação num jogo de basquete. Se a pessoa vai lá, joga a bola, cai na cesta, você grita. E aí? É uma boa atividade para a carne. Tem nada a ver com o espírito. Então, por que isso é mais importante para você? Esquiar. Todas essas atividades,
Não, essa é a coisa mais importante que você pode fazer, sentar debaixo da palavra de Deus e agarrar a palavra de Deus e todas as outras coisas você pode desfrutar, mas não deixe essas outras coisas serem suas coisas principais. Se alguém precisa de sabedoria, faz o que peça a Deus, que dá a todos liberalmente e não segura, e será dado a ele. Aí você tem que pedir em fé. Qual foi a última vez que você pediu a Deus por sabedoria numa situação? Qual foi a última vez que você pediu a Deus para te dar? Você tinha uma coisa que você tinha que fazer, uma situação para resolver, e você, ao invés de pedir aquilo que você queria fazer, você pediu a Ele sabedoria. Qual foi a última vez? Veja. Porque muitas vezes nós pensamos que a sabedoria não vai trazer aquilo que estamos pedindo. Mas a sabedoria vai te dizer como pedir. A sabedoria vai te falar em qual versículo meditar. Veja, a sabedoria de Deus, você está ouvindo? A sabedoria de Deus, ela descortina todos os mistérios. E se você pede sabedoria da forma correta, tem um espírito primo chamado discernimento que vai começar a fluir. E você talvez você nem precise orar mais por aquilo. Você fala, já peguei a resposta, e você sai e vai caminhar em frente. Aqui é o que o Espírito mandou eu te falar. Quando eu estava anotando. Obtendo a maestria do poder. O poder da maestria está sendo construído dentro do seu estilo de vida agora. Sendo um mestre, estando no controle. Está sendo construído no seu espírito agora. 1 João 4,4. Poder de maestria. Vocês têm que ser mestres, vocês têm que estar governando, têm que estar reinando, você tem que estar dizendo as coisas acontecendo. Olha o que ele fala aqui. A não ser que você não esteja aqui nesse versículo. Vocês são filhinhos de Deus, a não ser que você não esteja nesse versículo. E você já venceu eles. Porque maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. A validade e o volume que esse versículo segura, que eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus, eu fui lavado no sangue do Cordeiro, eu tenho direito de falar com a situação, essa montanha é obrigada a se mover porque eu disse, assim eu disse. Eu não estou tentando adivinhar, eu não estou com esperança só, eu estou aplicando a minha fé na minha esperança. Ouça a próxima coisa que eu vou falar. Quão poderoso decretar é. É decidir, certo? Mistérios descortinados. Os mistérios descortinados serão liberados a seu favor diariamente. Preste atenção no que acontece. Marcos 13, 11 e 12. Abre lá. Os mistérios descortinados, você precisa viver nos mistérios sendo descortinados. Porque os mistérios descortinados vão te tirar do território de Satanás. Você não pode ficar confuso e atribulado com as coisas que estão acontecendo na sua vida. Você tem que deixar Deus descortinar esses mistérios para você. É por isso que é aí que está a sua abundância. A você é dado a conhecer os mistérios. Aleluia! Então, você tem que agora decretando os mistérios descortinados. Então, um cristão regular não consegue ficar perto de você falando. Porque você está falando e andando ao mesmo tempo. Você está falando e vai lá e pega e faz acontecer ao mesmo tempo. Então,
Irmãos e irmãs, nessa área, você não pode ter expectativa da multidão estar feliz com você. Eles não vão ficar felizes. São pessoas boas, eles têm Bíblias, eles estão cantando e chorando. Mas eles não vão concordar com você, porque você está falando e andando na manifestação. Você está chamando as coisas que não são como se fossem e elas estão aparecendo, estão manifestando. Você foi criado. Eu fui criado para trazer o céu para a terra. Cada pessoa está tentando, esperando chegar, traz o céu para a terra. Depois, quando você for para o céu, você vai. Então, Mateus 13, 11 e 12. Sente aí. Decretar é concordar com o que Deus já decidiu. Você vai dizer alguma coisa. E essa coisa vai vir a acontecer. Muitas coisas. A partir de hoje em diante. Deixe isso entrar no seu espírito. Ele diz, se você estiver entendendo os mistérios, você é suposto ter abundância. Certo? Oh, meu Deus. Agora você realmente tem que ouvir. Expandindo a sua vida propositalmente, no propósito dele. Expandindo a sua vida propositalmente, no propósito dele. Eu vou te mostrar algo aqui. O Espírito Santo acabou de me lembrar disso. Abra em Romanos 8, 28. Eu penso que foi irmão Reagan que tem um livro chamado Planos, Propósitos e você busca o plano de Deus. O propósito dele, a presença dele. Todas as coisas cooperam para o bem. E nós sabemos, oh meu Deus, nós realmente sabemos, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, não importa o que surja, para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos de vocês amam a Deus? Para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Você é suposto a proteger esse ministério aqui. Todas as nossas pessoas online aqui, eles apoiam nosso ministério 100%. Acabei de enviar $53 mil para um dos meus filhos, Daniel, porque ele enviou missionários lá. Para onde que foi? No oeste da África. E a nossa igreja vai cuidar, vai pagar por isso. Nós estamos entrando nesse projeto. Não, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Eu estou colocando nós nesse projeto dele. Aqueles missionários, tudo que eles fizerem, eles vão ter bastante pessoas salvas, curadas. Tudo que eles fizerem, a Word of Life Christian Center, essa igreja aqui vai estar dentro disso, desse galardão. Porque eu descobri que eu posso ter parceria com ele. Eu não posso ter parceria com todas as pessoas. Muitas pessoas me mandam cartas, eu não respondo. Porque eu quero ter certeza que o dinheiro vai para onde é suposto ir, no Evangelho. Eu confio no Dan. Sente aí, mais alguns minutos e a gente vai concluir. 1 João 3,8. Expandindo a sua vida propositalmente no propósito dele. Aquele que comete pecado do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por esse propósito, o Filho de Deus foi manifesto para que ele possa destruir as obras do diabo. Você é um destruidor para o Messias. Eu amo isso. Destruidor para o Messias. Eu amo isso. Nenhuma cultura que se desenvolver pode ser mais forte do que você.
Quando eles se depararem com você, eles têm que se dobrar. Porque você estará mexido, maduro o suficiente no espírito para saber que você não pode falhar. Você foi criado para impedir tudo que opõe a Deus. Você não pode votar, você tem que expulsar. Onde você vai ter a sua vida, onde você vai conseguir desfrutar da sua caminhada com Deus. Me usa, Senhor, eu quero ser um instrumento. Eu não quero ser um mendigo. A igreja não tem conseguido decretar nada. Tem muitas divisões. Muitos bispos que são supostos a serem zeladores. Somente vestindo o nome. Não tem poder, não tem evidência. Sai do banheiro e diz, eu sou um bispo, eu sou um apóstolo, e não tem nada para demonstrar. E tem os versículos certinhos, mas não tem poder. E está impedindo o povo de Deus. Deixa eles irem. Você disse que é um apóstolo ou um opositor? Tem uma outra área que eu quero que você anote. Quando os seus direitos de decretar, você decide que você está em concordância com Deus. Ouça o que o Espírito de Deus está falando. A partir dessa noite em diante, você estará prevalecendo na presença dos seus inimigos. Prevalecendo na presença dos seus inimigos. Mateus 16, 18. Você foi criado para prevalecer na presença dos seus inimigos. Mas nós temos sido impedidos disso. Veja, quando você tem poder e não sabe quanto poder você tem, e você é treinado erroneamente, ainda está com a sua chupeta, mas você está escondendo ela. Chega uma certa idade que o bebê chega, você não dá mais bebê pra chupeta, o bebê cospe, ele fala, não tem nada aqui. Então, eu estou arrancando todas as chupetas aqui essa noite. E deixar você saber que você precisa ter algo, que tem algo nessa mamadeira que você está tomando. Poder, glória. Prevalecendo na presença dos inimigos. Em outras palavras, qualquer coisa que você esteja lidando essa noite, online, qualquer coisa que você esteja lidando, essa noite é o seu tempo de prevalecer. Não vá pelo que você sente, não vá por fatos. Nem vá por fatos. Jesus disse, você saberá os fatos, eles te libertarão ou não. Você conhecerá o poder, você conhecerá a verdade, e a verdade te libertará. Uma das coisas mais que incomodam o inimigo é quando ele pensa que te colocou lá embaixo e você começa a rir. Porque você sabe que qualquer coisa que está te oprimindo é temporária. Porque se Deus pôde tirar Jesus do túmulo, Ele pode me tirar dessa situação. Se ele passou por cima do poder da morte, ele precisa conseguir passar por cima do poder desse problema.
Mateus 16, 18. Sente aí. Não espere para você não ter problema nenhum, até você não ter problema nenhum, para dizer que você está cheio da alegria do Senhor. Continue com a alegria do Senhor no meio dos problemas, sabendo que Deus vai mover o problema para fora da sua vida. Você se alegra e louva Ele, adora Ele, e glorifica Ele, e magnifique Ele, e agradeça a Ele pela sua libertação, agradeça a Ele pela sua vitória. Veja nesse versículo, porque você vai precisar lembrar desse versículo, Mateus 16, 18. Porque a revelação que ele falou. E eu digo a você, que você, Pedro recebeu a revelação de quem ele era. E você, Pedro, sobre essa rocha construirei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa que nada pode prevalecer contra você nunca mais. Isso é só uma mentira temporária. Prevalecendo na presença dos seus inimigos. Agora anote, sente aí e anote. Essa unção de decreto vai fazer isso por você. Aqui tem uma coisa que eu aprendi, que eu tenho feito. Eu sei que eu conheço o resultado disso. E eu vou entregar para você agora. Eu vou te dar um dos meus segredos. Promovendo a pauta do dia do reino de Deus o tempo todo. Você começa a promover a pauta do dia do reino de Deus. Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O que ele fala no final? Todas essas coisas serão adicionadas a você. Então, se todas as coisas não estão sendo adicionadas à sua vida, você não está promovendo a pauta do dia do reino de Deus. Agora, através das minhas fraquezas, mas pergunta à minha família qual é a minha pauta do dia para mim. Filha, nora, todo mundo, genro, eles sabem, eles sentam ao meu redor e sabem qual é a pauta do dia no meu coração, eles sabem, está a ponto de surgir, vou falar dele. Nós não mantemos Jesus enterrado na nossa família. Alguém tem que falar algo sobre Deus. Você sabe, a Bíblia diz que o reino de Deus é o quê? Romanos 14, 17. Ele é o quê? Olha lá e veja o que é o reino de Deus. Romanos 14, 17. Justiça. 3 coisas. Justiça. A Trindade está ali. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora, diga, da onde, quem consegue destruir essas 3 coisas? Justiça. Diga, justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Veja o último versículo em 2 Coríntios. Último capítulo, último versículo de 2 Coríntios. Tem 3 coisas lá. Sim, 3 coisas lá. Graça, amor e a comunhão com o Espírito Santo. Graça, amor e a comunhão com o Espírito Santo. Você sai daqui essa noite, você não pode dizer para ninguém que você foi na igreja, você tem que dizer que foi para o céu. Eu não fui para estudo de bíblico, eu fui para a Bíblia. E a Bíblia entrou em mim. Porque o Espírito de Deus está aqui. E existem muitas promoções acontecendo bem agora, aqui e ao redor do mundo online agora. Deixa eu concluir aqui. Agora, eu quero que você ouça isso com clareza. Nesse decreto, essa decretar de coisas,
sempre tem um padrão divino para cada situação. Sempre há uma forma divina. Hebreus 12, 1 e 2. Sempre tem um padrão divino. Pause longo o suficiente para você obter as direções divinas. O que eu disse? Pause o suficiente até para você obter as direções divinas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Qualquer coisa que você esteja lidando essa noite. Qualquer coisa que seja, online, o que quer que seja. Não importa o que seja. Não importa se eles te deram 14 dias para viver. Sempre tem um padrão divino que vai passar por cima da situação. Acho que eu coloquei na outra Bíblia a anotação, mas eu vou entregar, acho que tá aqui. Não tenho aqui. Mas eu estava orando no Espírito hoje, sentado na minha cadeira, lá no meu jardim. E o Senhor disse para mim, para compartilhar com vocês. Toda desgraça foi apagada da sua vida. Depois ele disse, pela graça. Então você não tem nada para ficar com vergonha nunca mais. Nada. Foi apagado. Satanás estava usando aquilo contra você. Entende o que eu estou falando? Eu não tenho mais nenhuma desgraça na minha vida. Porque a graça pagou por isso. Veja, isso vai te fazer mais forte agora. Bem, ele está tentando te manter. O diabo quer te manter uma desgraça. Ah, você cometeu um erro. Talvez você não fez as coisas certas. Mas não deixe de segurar isso contra você. Ele mandou eu falar para o corpo de Cristo isso. Toda desgraça foram apagadas. Está sendo apagada da sua vida. Alguém diga, obrigado a Deus pelo Espírito Santo. Eu já vou concluir. Obrigado, Deus, pelo Espírito Santo. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, vendo que estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, Hebreus 11, ele estava falando, vindo dali. Eles fizeram tudo. Vamos deixar de lado todo o pecado que sabe... Você não está mexendo com o pecado, não, né? Você não está praticando pecado, não, né? Hã? Você não pode praticar pecado, porque o pecado vai alcançar você. O pecado é uma sentença. O pecado é Satanás te colocando uma armadilha para você. E ele deixa você ir um tempão. Depois, pum, te puxa. Nenhuma oração vai te ajudar. Nenhuma palavra vai te ajudar. Nada vai te ajudar. Você está numa armadilha. Porque ele está usando a sua mente e o seu corpo. E está deixando seus espíritos de fora. Você tem que estar santificado no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Fala comigo alguém aqui. Agora, eu estou falando sobre viver uma vida limpa. Nenhum esqueleto no armário. Sai do armário. Eu estou falando sobre santidade. Nós temos que ser santos, ser justos. Estou falando de ser justos. No escuro, nós temos que fazer o que é certo. Nós estamos falando de corre quando o inimigo te tentar. Não deixe ele te bater. Viva uma vida santa. Romanos 12, de 1 a 3. Faça isso todos os dias. Eu apresento o meu corpo pelas misericórdias de Deus como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é o meu culto racional. E eu não me conformo com esse mundo, mas eu sou transformado pela renovação da minha mente, para que eu possa provar a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. E eu, pela graça de Deus, eu não penso mais alto de mim do que eu deveria pensar, mas penso sobriamente, porque Deus me deu a medida da fé. 1 Coríntios 4, 23 fala sobre você ser santificado no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, separado. Eu pertenço a Deus. Quando eu saí do mundo, todas as pessoas que eu estava andando junto se tornaram estranhos para mim. Eles me viam, me conheciam. E eu via eles e não conhecia eles. Você não lembra de mim? Eu não.
Não lembro. Depois outra pessoa falou assim, lembra da gente? Eu era o cabeça, eu era o gerente de uma banda chamada Buscadores de Alma. Eles me escolheram porque eu era flexível, fazia as coisas acontecer. Eles falaram, você pode ser o nosso gerente? Eu sentava lá na mesa e bebia enquanto eles cantavam. E eu fazia os cheques, os pagamentos. Eles vinham uma vez num funeral onde eu estava e falaram, me chamavam de Buck. Buck, eu falei, o quê? Você não lembra, não me conhece? Eu falei, não, mas me desculpa, não lembro. Deus apagou tudo. Se todas as suas amizades antigas estão felizes com você, vá lá para o seu quarto de oração. Melhor você entrar no seu quarto de oração e começar a orar. Vá para a segunda versículo rapidamente, eu preciso concluir. Hebreus, agora eu tenho que concluir. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que estava diante dele, ele suportou a cruz. Veja, não significa que você não vai ter que suportar algumas coisas. Eu vou dizer dessa forma, você nunca vai esquecer. Atrás de cada ataque tem uma ressurreição. E depois da ressurreição, você não vai estar no mesmo nível que você estava quando você foi atacado. Os ataques lidados com a forma correta trazem promoção. Então você pode se alegrar enquanto você está passando pela situação, porque você sabe onde você está indo. Agora, não tradicionalmente, religiosamente, denominacionalmente, regularmente, você nunca vai desfrutar da situação, porque você está indo para um formato de emoções e empolgações e músicas e ritmos sem a revelação. Você não vai para casa comigo e eu não vou para casa com você. Então você precisa saber o que fazer por você mesmo. O meu trabalho, o meu papel é te treinar para você saber como combater o bom combate da fé sozinho, segurando, ficando firme sozinho. Não, você não vai mexer comigo não, aqui no nome de Jesus. Você tem que saber disso. Milhares e milhares de membros de igreja não conseguem ficar sozinhos e firmes para suportar nada. Com versículos ainda na boca, não conseguem passar pelas situações. Veja, os versículos não são fortes porque você está lá lendo os versículos. Desculpa, os versículos não são reais porque você está falando eles. Eles são reais quando eles estão dentro de você. Então você sabe. Muitas pessoas não vêm nessa igreja aqui. Ah, não, eles estão lá falando numa língua estranha. E aquele pregador, nunca sei o que ele vai falar. O próprio pregador não sabe o que vai falar também. Mas muitos de vocês são abençoados por causa disso. Eu estou tentando trazer vocês para avançar. Eu quero que vocês avancem. Vocês têm ouvido, vocês estão avançando. Vocês têm me ouvido. Você não fica combatendo nenhum combatezinho. Se você está aqui ouvindo, você não fica presinho em qualquer ataque. Você vence. Vamos concluir com isso. Anote aí. Vivendo a sua melhor vida agora. Vivendo a sua melhor vida agora. Não espere até amanhã. Viva dando glória a Deus pela bondade dele. João 10:10. Efésios 3:20. Dando a Deus a glória pela bondade dele. Prepare-se, Leroy, para vir. Essa é a última coisa que eu vou falar aqui agora. Saindo da estilo de vida de montanha-russa. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. Decida e veja se a libertação acontecer. Salmo 35, 27. Um dos meus versículos favoritos. Quem sabe o versículo 35, 27? Aleluia!
Glória a Deus. Deixa eles gritarem de alegria. E ficarem felizes. Que favorece a minha causa justa. E sim, deixa eles dizerem continuamente, continuamente, deixe o Senhor ser magnificado, engrandecido, porque que tem prazer. Um dos meus versículos favoritos, tem prazer na prosperidade de seus servos. Eu mexia nesse versículo quando eu era pobre. Eu coloquei ele em prática quando eu era pobre. Eu coloquei esse versículo em prática quando nada estava acontecendo muito, nada, mas eu sabia que ele era real. Todos os versículos foram criados para promoverem você. Não se preocupe quanto tempo vai levar. Permaneça firme neles. O que você ouviu essa noite, permaneça firme. Talvez você não entenda tudo, mas permaneça firme ali. Continue, lê um pedaço do que você anotou aqui, alguma coisa. E ore em línguas alguns minutos. Isso vai, tomar o controle da sua vida, ok? Nós vamos continuar avançando nisso. Decretar é divindade. Esse tipo de decreto é divino. É, na verdade, Deus falando através de você, por você, para você. Alguém diga, tenta, você vai gostar. Veja, eu estou tentando concluir. Não fique com expectativa de arrepios o tempo todo. A Bíblia nunca fala de arrepio de fé ou arrepio de sangue, não fala nada sobre isso. Então você simplesmente saiba, você simplesmente sabe. Quando eu for para minha casa essa noite, eu não vou tentar adivinhar, eu sei que eu tô indo, eu vou entrar ali. Eu sei que a casa é minha, eu vou desligar o alarme porque é minha casa. Eu não tenho que sentar lá na frente e orar e falar, ô Senhor, será que alguém me ajuda a entrar nessa casa? Ou de repente a casa de outra pessoa. A sua autoridade, a sua unção pertencem a você. Lide com elas como sendo suas. Não se preocupe. Ai, as pessoas tem muitas pessoas que falam muito. Eu discerno. Uma vez eu já assisto, às vezes eu assisto TV e um pregador popular. Todo mundo gosta dele. Aí eu falo, isso aí não tá parecendo muito bom. E a pessoa falando um monte de coisa, falando coisas legais, bonitas, mas nunca mencionam Jesus. Nunca mencionam o Espírito Santo. E nunca menciona a palavra de Deus. Eu não tenho confiança nesse pregador.